quais são as mudanças? E aí vamos entrar, de certo modo, na própria PEC. O que de fato está sendo discutido? Bem, primeiro que a PEC não é sozinha, eu acho que esse é um dado, né? A PEC ajuda a gente a compreender as intenções e altera constitucionalmente muita coisa, a gente vai mostrar mais para frente. Mas o impacto dessa PEC é só o começo, porque, segundo o próprio governo, depois da PEC virão um conjunto de projetos de leis, e vamos lembrar, projetos de leis que têm uma capacidade, uma facilidade de passar no Congresso Nacional muito mais rápido, uma vez que o quórum é muito menor. Eles propõem um projeto de lei de gestão e desempenho, né, regulamentar a forma de avaliação de desempenho como a PEC exige. Eles prevêem um projeto de lei de consolidação dos cargos, um novo projeto de lei de diretrizes de carreira, um projeto de lei de modernização das formas de trabalho, que eles estão chamando. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, nós estamos falando efetivamente das novas formas de regulação entre o setor público e o setor privado, um novo projeto de lei de arranjos institucionais e um novo projeto de estatuto do servidor. Ou seja, aqui, inclusive, vamos lembrar que é do Estatuto do Servidor que estão as garantias, por exemplo, do próprio movimento sindical. A proposta colocada deles é simplesmente construir uma nova lógica de organização do setor público, desmontando tudo que foi construído na última metade do século passado, de certo modo, organizou o que é o Estado brasileiro. Então, a PEC é só o primeiro passo. Muito daquilo que a gente acha ou a gente intui pela PEC vai irá de maneira muito pesada nos projetos de lei. Por último, eles propõem ainda um projeto de lei complementar do chamado novo setor público, novo marco de carreira, novas lógicas salariais dentro e uma nova lógica de direitos e deveres do setor público. Isso é o governo falando. Eles apresentaram isso quando apresentaram a PEC 32. Bem, e aí vamos lá de novo, né? O que é o tal da PEC 32? Primeira questão, extingue o regime jurídico único de estados e municípios. Cria 5 novos vínculos de contratação. O que é a extinção do regime jurídico único para a União, estados e municípios? O que é o tal dos 5 vínculos distintos de contratação? Primeira questão, que a gente precisa deixar muito claro, que eles substituem no artigo 37 um termo bastante simples, que chama função pública, e ele substitui por vínculo empregatício, por vínculo. É uma mudança bastante importante, parece pequena, mas ela é muito grande, porque acaba a ideia de função pública e todas as relações de trabalho no setor público passam a ser realizadas por vínculo. E aqui eu quero chamar a atenção. Tanto faz o carreira típica de Estado quanto os demais servidores, porque a ideia de função pública deixa de existir. A relação do Estado com o servidor público não é mais uma relação de função, mas passa a ser uma relação de vínculo. E aí eles estabelecem os chamados 5 tipos de vínculos que vão ser falados, que a gente vai colocar um pouquinho para vocês. Bem, depois eu volto aqui para a gente ter uma ideia do que a gente está falando. Para vocês terem uma ideia do que eles estão falando, eles começam a, então, pegar cada um desses vínculos, eu vou tentar passar rapidamente por esses vínculos. A primeira intenção dos vínculos que estão colocados na PEC é claramente aumentar a rotatividade dentro do Estado brasileiro. Por quê? Porque eles simplesmente trabalham dos 5 vínculos, você tem 3 deles com características muito fortes de rotatividade. Primeiro é um que é claro, né? Efetivamente rotatividade, que é o chamado contrato por prazo determinado. Eles propõem constitucionalizar o que nós, dentro do setor público, chamamos ali de precarização. Os chamados contratos de emergência, as contratações ad hoc, ou seja, essa lógica que a gente vê já há muito tempo em vários estados e municípios, passa a ser constitucionalizada. A ideia qual vai ser? Primeira coisa, você vai contratar de acordo com a necessidade daquele momento, por um prazo determinado, acabou o contrato, o servidor, o trabalhador público vai estar simplesmente fora do Estado, será demitido. Importante lembrar, não tem estabilidade no caso do contrato determinado e a seleção passa a ser simplificada, ou seja, você nem terá nenhum tipo de concurso público para esses contratos por prazo determinado. Vai direto e de lá sai direto e são regidos pelo regime geral de previdência social. Bem, a gente tem um outro tipo de cargo que é muito, muito estranho quando a gente pensa no Estado, é que eles criam uma coisa chamada de vínculo de experiência. Esse vínculo de experiência, ele simplesmente também não tem estabilidade, muito provavelmente vai estar vinculado ao regime geral de previdência social e, de certo modo,
ele é chamado como uma etapa de ingresso no Estado, mas ele é diferente do que a gente vê, por exemplo, no estágio probatório. A ideia do vínculo de experiência não garante de maneira alguma que aquele que entrou nessa etapa por meio da seleção, ele de fato efetive no final do processo de contratação. Você pode ter, por exemplo, a abertura ali de 50 vagas de experiência e no final das contas está efetivando 5. Isso é permitido quando você pensa no vínculo de experiência. Eles trazem essa ideia do setor privado e, de novo, né, como é que você pode garantir qualquer ação de Estado com uma pessoa que não tem nenhuma relação propriamente dita de que vai estar no ano seguinte, então logo acabe o contrato de experiência. É importante, esses dois elementos são bastante fundamentais. E os cargos de liderança e assessoramento, que já não tinha estabilidade, continua não tendo, só que agora eles ampliam a possibilidade dos cargos de liderança e assessoramento, simplesmente acabando ali com os provimentos específicos, ou seja, aqueles provimentos daqueles, né, que precisam, daqueles que têm como exigência as carreiras do próprio setor público. Ou seja, você vai ampliar absurdamente o número de pessoas que entrarão no Estado de acordo com a sua relação com o político de plantão, com a relação com o inquilino do Poder Executivo. A ideia deles, é um pouco a fala do próprio Bolsonaro, é que quando ele chegar um presidente, um governador e um prefeito, ele possa trocar todo mundo. Essa é a ideia dele. E trazer toda a sua turma para dentro do Estado e para todas as chefias dentro do Estado. Isso é muito grave. Isso simplesmente coloca e perde a condição de estabilidade mínima que o Estado tem. Muito bem, aí chegamos aos dois contratos propriamente dito, que é previsto, e que ainda cria muita polêmica. Uma delas é o contrato por prazo indeterminado. Eles estão chamando isso da nova forma de ingresso. O contrato indeterminado, ele se entra por concurso, você não tem estabilidade e o servidor vai estar vinculado ou ao regime próprio ou ao regime geral de previdência, de acordo com o que o ente assim determinar. No caso do federal, a gente vai ter que esperar chegar uma lei que viria regulamentar isso. Ele não tem estabilidade, é bastante importante. O contrato por prazo determinado não tem estabilidade. É aqui que vai entrar a maioria dos servidores, seja da saúde, da educação, da assistência social e de tantos outros. Por quê? Porque o que eles estão dizendo que vai ter estabilidade são só os carreiras típicas de Estado, mas vamos lembrar que, além disso, os próprios carreiras típicas de Estado, de fato, nós não sabemos o que é, porque esse projeto de lei também não foi apresentado. Segundo o atual relator, que está ali discutindo na comissão especial, seriam aquelas funções que só existem no Estado. E aí eu coloco sempre em dúvida isso, né? Porque o que significa só funções que existem no Estado? Por exemplo, auditores, que são basicamente fiscais, é uma função típica do setor público, mas também típica do setor privado. A gente tem várias auditorias e auditores do setor privado. Segurança é uma carreira típica de Estado? Bem, teoricamente sim, mas no Brasil, e não só no Brasil, a segurança não é um monopólio tipicamente do Estado brasileiro, uma vez que a gente tem uma enorme quantidade de empresas de segurança privada. Então, quem garante, afinal de contas, o que é o tal do cargo típico de Estado? A gente sabe que, no final das contas, é um grupo muito pequeno, e que, de alguma forma, se a gente não compreender que as mudanças impactam todo mundo, uma das intenções, inclusive, aqui, é colocar carreiras que têm poder de pressão muito forte junto ao Congresso Nacional, meio que fora dessa discussão. E não é verdade. Se a PEC passar, não tenham dúvidas, todo mundo vai perder, inclusive as carreiras típicas de Estado, e não só vão perder, porque nada garante que hoje ele seja carreira típica de Estado na negociação com o Congresso, mas daqui 2, 3, 4, 5 anos essa carreira deixe de existir e simplesmente volte e perca a sua estabilidade. É muito grave fazer essa diferenciação entre carreiras típicas de Estado e demais carreiras do setor público, porque o conceito de carreira típica de Estado tem que ter congruência com o que está na Constituição Federal, com o que está na Constituição dos seus direitos e para as finalidades pelo qual o Estado existe.